Quero, inicialmente, em nome do Grupo Dohad, agradecer ao professor Barbieri. É uma honra imensa ter o senhor aqui hoje com a gente. O senhor é um símbolo para esse grupo, então tê-lo hoje aqui é realmente especial, tá? Eu vou falar um pouco do professor Barbieri, mas eu acho que as apresentações, o que eu disser aqui vai ser pouco, né? Porque uma vez a Patrícia disse que o nome pode preceder a pessoa, e eu acho que esse é o caso, né? Então, aqui dispensaria apresentações. Então, é com satisfação que hoje a gente apresenta o professor Dr. Marco Antônio Barbieri. O professor Barbieri é professor titular de pediatria e coordenador do Núcleo de Estudos da Saúde da Criança e do Adolescente, né, UNESCA, do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O professor fez medicina nessa mesma instituição, foi médico residente em pediatria e completou os cursos de mestrado e doutorado também na USP de Ribeirão. O professor Barbieri foi fellow em pediatria social com a professora Nathalie Massi, do Centro Internacional da Infância em Paris, na França, e fez estágio de pós-doutorado com o professor J.M. Turner no Institute of Child Health, em Londres, né? Foi coordenador do primeiro estudo de corte de nascidos no Brasil. Desde então está envolvido nos estudos de corte realizados em Ribeirão Preto e São Luís. Esses estudos têm investigado os determinantes e as consequências em longo prazo do baixo peso ao nascer, de nascidos pré-termo e restrição de crescimento intrauterino. Também coordena o estudo de corte de nascimento, o estudo BRISA, que é um estudo... Desculpa, gente, eu estou falando e apertando aqui o aceitando. Tem muita gente entrando, desculpa. O estudo BRISA, que visa estudar novos fatores etiológicos do nascimento pré-termo e da saúde perinatal, e o crescimento e desenvolvimento infantil a partir do 2º ano de vida. O professor também coordena ainda em Ribeirão Preto, desde 2013, projeto financiado pelo CNPq e as cortes de nascimento em andamento mais antigas no Brasil, né, a corte de Ribeirão Preto, Pelotas e São Luís. É pesquisador sênior do CNPq e as suas principais áreas de interesse são crescimento humano, epidemiologia perinatal, mortalidade infantil e origem desenvolvimentista da saúde e da doença. Então, quando eu digo que ele é um símbolo para nós, fica muito claro para os estudantes que não o conhecem, quando a gente lê, a gente apresenta ele, o porquê ele é esse símbolo, né? Então, professor, mais uma vez, em nome do Grupo Dohad, muito, muito obrigada por ter aceitado dar essa palestra para a gente, e eu espero que o senhor esteja confortável e feliz em estar aqui também, tá bom? Seu microfone está desligado, professor. Agora pronto. Muito obrigado, mas eu queria primeiro dizer que eu sinto muito que, enquanto você estava lendo sobre mim, que eu provavelmente saberia o que era, eu saí da ligação. E eu sou difícil aqui, o Antônio Augusto sabe bem como é que eu demoro para entender dessas coisas aqui. Mas aí eu consegui voltar e peguei os 3 minutos finais da sua fala, eu agradeço profundamente, Graziela, e então, para a gente não perder tempo para cansar antes da aula, nessa fase de ficar todo mundo longe, né? Eu gosto de aula que eu estou no palco e o pessoal está ali. Mas então depois eu posso fazer novos agradecimentos, mas eu queria só contar uma historinha por que a aula existe, né? Por várias coisas, mas a mais recente é que no Congresso de Epidemiologia brasileiro, eu fui convidado e o Antônio Augusto falou, quando eu falei o que eu gostaria de aprender, ele falou, por que você não fala, então, sobre a criança é o pai do homem? E aí eu me lembrei, lá na época estava começando o iluminismo, enfim, o romantismo, os poetas românticos, e eu, então,
aceitei esse desafio dele, eu não tinha o poema, e aí ele me mandou o poema, não é? E por isso começou isso tudo. Foi então o que vocês chamaram de Gugu, aí ele é que me convidou, aí ele presidiu a mesa, e eu falei lá no Congresso de Epidêmio brasileiro. Então, com isto, eu também já tive a grande satisfação de mostrar para vocês dois dos netos que eu tenho aqui na foto e depois eles já na tela, e agora nós vamos, então, dar início. Alguém pode ir passando para mim, por favor? Acho que não sei quem é. Pronto. Então, começamos aqui, e eu já comentei, o William Wordsworth, ele é um poeta romântico inglês. Em 1802, ele escreveu Rainbow, e agora eu também ganhei de presente da Cecília, que eu tinha que ficar traduzindo, ela mandou uma tradução de algum poeta brasileiro ou português que fez. Então, para quem quiser olhar o lado direito, como eu sou mais da esquerda, historicamente, eu estou olhando do lado esquerdo. Então, mas esse aí, como está indo na tela, para a gente ganhar tempo, né? E assim, eu poderei, quando envelhecer ou deixar morrer, a criança é o pai do homem. The child is the father of the man. Então, esta figura, não é que vai nortear a nossa conversa. Agora, aqui, eu vou chamar de conversa, porque quem quiser interromper, não sei se pode, Patrícia e Graziella pode explicar, eu aceito, ou então se vai ficar para o fim a gente debater alguma coisa. Então, a gente costuma deixar para o fim, professor, pode ser? Então, tá bom, pode ser. Então, o seguinte, por favor. Então, nós vamos seguir uma linha em que eu vou falar algumas coisas que todo mundo já sabe, por isso eu tirei da tela e deixei direto. Nós estamos fazendo uma reunião do Doha de Brasil, então eu achei que não precisava apresentar primeiro o Doha. Mas nos primórdios do Doha, não é? Eu fui buscar uma frase, naquele tempo que essas coisas não saíam em internet, depois agora ficou fácil. Então, numa reunião, o Leslie Mackenzie, no Royal Society of Edinburgh, em 1905, colocou na sua fala um pedaço que era isto: uma verdade que nós já percebemos. Se nós devemos adequar o homem ao seu ambiente, né, ou vice-versa, nós temos que começar pela criança. Portanto, a criança é o pai do homem. Como essa afirmação indica, a opinião médica contemporânea começou a enfatizar, e aí eu incluo científica, a importância da saúde da criança e sua relação com a do adulto, e discutindo, inclusive, as linhas de janelas de desenvolvimento. E foi somente por volta dos anos 30 que os epidemiologistas começaram a dedicar séria atenção ao papel dos fatores operantes na infância, na criança precoce, em determinar o padrão cronológico da mortalidade do adulto. Isso foi, Harris apresentou no International Journal of Epidemiology em 2001. Por favor, seguinte. E então nós chegamos então a um cenário, em geral inesperado. Cada geração, após a idade de 5 anos, parece carregar consigo a mesma mortalidade relativa por toda a vida, mesmo se considerarmos idades avançadas. Eu só queria fazer um retratinho que essa parte dos 5 anos, eu ainda acho que nós vamos perceber que ela tem uma divisão de uma janela. Uma coisa é a gestação e os primeiros 24 meses de vida, e depois do 25º aos 5 anos, ao final dos 5 anos, 60 meses de vida. Mas nós vamos trabalhar isso meio junto, mas a gente já disse que tem janela aí no meio que modifica esse caminhar. A análise estatística se comporta como se a expectativa de vida fosse determinada pelas condições que existiam durante os primeiros anos de vida da criança, que eu já dividi em uma janela. A seguinte, por favor, foi no Lancet, em 34, estamos falando
de quase 100 anos de distância, e aí eu dou um salto para os anos 40, final dos anos 30, mas começo dos anos 40, especificamente em 41, a Holanda foi invadida pelos nazistas, e então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa invasão na Segunda Grande Guerra, que ficou com o nome de Dutch Famine, que foi, ela foi cercada e ficou uma parte da Holanda que ninguém entrava, ninguém saía, e modificou completamente os hábitos, e inclusive de toda a população, e, portanto, também das gestantes. E quando, 19 anos depois desse acontecido, que foi em 44, 45, 300 mil jovens expostos à fome holandesa nesse período foram examinados ao ingressar no exército. Eu queria só dizer que um desses jovens, que nasceu, se apresentou no exército, em 1998, numa reunião que teve na Europa, e que eu participei, e foi na Holanda, teve um congresso, uma reunião que eu estava participando, e o apresentador estava falando dele mesmo e do seu grupo, já em torno dos 50 anos, né? Com mais de 50 anos. Eles ainda estavam seguindo o estudo. E era agora os que nasceram, estavam já trabalhando como cientistas. Alguns. Se expostos à fome, então vamos lá, o que aconteceu? Os que foram expostos à fome durante o último trimestre da gestação, da gravidez, e primeiros meses de vida, esse grupo praticamente não apresentava obesos aos 19 anos de idade. Mas os que foram expostos na primeira metade da gestação apresentavam aos 19 anos altos níveis de obesidade. Então, aí estamos começando a olhar esse processo, que não é determinista, mas é um caminhar da criança sendo o pai do homem. A seguinte, por favor. A Criança é o Pai do Homem destaca os estudos, uma publicação de Dweck no Pediatrics, em 86, ele destaca os estudos que mostram, para além de outras coisas, que a gênese anatômica, bioquímica, epidemiológica, nutricional, genética e clínica, é um artigo grande, da aterosclerose está uma parte importante na infância. A seguinte. E aí, então, eu vou colocar o que está todo mundo aqui é do Doherty, ou alguns não, mas a origem e desenvolvimento, o nome que ficou, origem e desenvolvimento da saúde e da doença, o Doherty, não foi assim que o Barker começou. Ela aparece depois, vocês sabem melhor que eu, depois podemos debater, e entre as pessoas que participaram da formação do Barker em algum momento, uma delas também participou da minha no meu pós-doc, que foi o professor Jimmy Tanner, que já na oxologia, no crescimento, ele antevia essas janelas e essa possibilidade, do qual ele ainda fazia só hipoteticamente, porque não tinha condições ainda de fazer o trabalho do ponto de vista pragmático, de mostrar o achado. E nesse processo, aparece, então, o Barker, discute a questão do programming, depois o tracking e as consequências da alimentação a longo termo. Essas linhas, né, foi começar a compor o conjunto que veio a se chamar Doherty. Então, aqui está a foto do Barker, infelizmente ele já foi, e o professor Tanner também. Também. A seguinte, por favor. Então, quando a gente entra no processo, vamos chamar de Barker, que esse grupo que trabalhava junto com ele, vai criar as condições para aparecer esse processo que a gente está chamando de Doherty, esses estudos primeiros. Então, o que acontece? Em Hertfordshire, na Inglaterra, lá nos anos 20 do século 20, não é? Isso nos anos 80, eles foram buscar um material que estamos falando
falando disso, eu vou lembrar da pandemia, que está todo mundo falando da importância do pessoal da saúde, não é? Que contribui para fazer todo esse caminho que nós estamos fazendo, não é? Com a sua vida junto. Então, já naquela época, não é? As pessoas que trabalhavam nas maternidades, e que não eram nem enfermeiras com nível universitário, elas faziam um famoso livro, né, que colhiam informações das mães e das pessoas, das crianças que nasciam naquele momento. Então, nesse período de 20 a 30, eles tinham esses livros e o pessoal do grupo do Barker foi lá atrás, em Hertfordshire, pegar esse material. E pegando esse material, eles perceberam algumas coisas que foi publicado em 89 e verificaram que o peso ao nascer mais condições ambientais da infância estava ligado, tinha associação com o risco de doença cardiovascular no adulto, ou já não era adulto, era já com 60 anos, a coorte, vamos dizer assim, e com isto, por favor, é o seguinte, ele faz um singelo estudo em que faz o cálculo do odds, aonde a razão de chance para a síndrome metabólica, de acordo com o peso de nascimento, e eram 407 homens, foram só os homens que eles conseguiram, porque estavam no exército, então foi identificado, e foram nascidos em Hertfordshire, como eu disse, nos anos 20, e foi ajustado para o IMC do adulto. Não é? Ele não foi discutido assim, eu não me lembro se tinha detalhes, se entrou como mediador ou foi só como confundidor lá na frente, mas foi ajustado para o IMC do adulto. E aí, bem, embaixo aqui está o peso do nascimento, né? Na lateral o odds, o peso está em pounds, né? Portanto, dividir por 2 para fazer em quilos, mas dá para ver que quem nasceu mais leve teve maior chance de ter um odds maior do que quem nasceu mais pesado. Esse singelo achado que começou a ser o caminho dos estudos do Barker, que virou o caminho do Doherty. Ok? Para o seguinte, por favor. Então, qual que era o caminho que ele estavam propondo, o Barker e o seu grupo? Nascer de baixo peso. Então, ó, não estamos falando em restrito. Então, imaginar que lá, naquela época, apesar de ser num país desenvolvido, a Inglaterra, e não dá para assumir que o baixo peso lá era mais desnutrido do que tamanho normal mesmo ao nascer ou era prematuro. Isso não entrou na discussão. Mas nascer de baixo peso, depois nós vamos mudar a discussão, porque o desnutrido parece que tem mais relação. E tem nutrição farta, até nascia magrinho, tinha que comer bastante e tal, era a orientação até da saúde, ele passava a ter sobrepeso quando adulto, e aumentava o risco de diabetes tipo 2 e doença cardíaca. Seguinte, por favor. Veja que as crianças, o pai do homem está no caminho. Aqui, Marcelo comandou, mas eu ajudei também, e nós conversamos com o pessoal que tinha publicado, do Hanson e do Peter Gluckman, e nós fizemos a tradução e publicamos no Jornal de Pediatria a questão do Doherty. E foi aonde ela teve então fizemos o trabalho em português, e foi incrível porque, não sei se o Marcelo vê de vez em quando, eu fui ver hoje não, semana passada que eu estava preparando para ver, e ela ainda é muito procurada, esse trabalho é muito procurado e tem uma grande citação, uma grande procura na literatura do Jornal de Pediatria. Então, é uma nova área do conhecimento, eu não vou perder tempo com isso, mas eu vou só discutir que relacionada com a determinação de pontes de causalidade, novas pontes, entre agravos ocorridos em fase precoce e o surgimento de doenças crônicas ao longo da vida. A seguinte. Então, dentro dos modelos de causalidade, eu quero citar algumas palavras, ou dupla de palavras,
que a gente está tratando, principalmente na área do pessoal da biologia. Então, a primeira questão é a questão do nesse desenho que eu coloquei anterior deles, a questão do fenótipo poupador. Então, o ambiente intrauterino adverso, então, vamos lembrar lá do cerco da Holanda, as mulheres comiam por dia 400, no máximo 800 calorias por dia, estavam grávidas, tinham que comer no mínimo 2.000, né? Então, imagina qual foi o ambiente adverso. Então, o ambiente intrauterino adverso otimiza o aporte energético reduzido para os órgãos nobres, alterando persistentemente o crescimento e função do organismo. Então, nasce a criança com essa tentativa de proteção. No meio disso, está a questão da programação, não é? Que aí eu considero que é um pouco discutível, o pessoal da genética talvez possa, e da biologia, possa enfrentar melhor que eu nesse momento, que um insulto ou estímulo em período crítico ou sensível, não é? Então, está aí, eu estava falando de janela de desenvolvimento, aí nesse momento importante de algum tipo de virada, esse período sensível pode ter efeitos duradouros ou persistentes sobre a função e modulação de um organismo diante de desafios. Ora, além disso, eu posso estar também verificando situações em que a relação de ambiente e genética, e eu vou chamar de processos epigenéticos, não é eu que chamei, mas é o Waddington, em 2007, que a modificação funcional do DNA, desculpa o DNA em minúsculo aí, mas foi erro da digitação, do DNA, a qual não envolve alterações na sua sequência, apresenta duas características principais. Isso já está bem mais avançado. Recepção e transmissão transgeracional. Mais uma novidade, então, para nós aí, nessa história que estamos contando. A seguinte para entrar aqui agora, eu queria falar uma coisinha antes, que eu ia falar no próximo. Eu tento seguir nessa discussão um conjunto da minha formação como pessoa e como profissional que trabalha com a saúde, com a pesquisa, com ciência e tal, no maior conjunto da minha vida adulta, não é? Então, eu como antes de fazer isso, eu queria ter feito outra coisa que não medicina, por isso eu larguei 2 vezes, e queria fazer teatro, eu sempre tive uma relação forte com cultura científica e cultura humanística. Essa discussão de oposição e complementaridade disso sempre me tocou muito. Então, é isso que e essa relação está muito, do ponto de vista biológico, aqui no match e no mismatch, mas nós vamos seguir em frente. Então, a compatibilidade, essa foi a tradução que o Alexandre Ferraro achou melhor quando ele traduziu o livro do Hanson e do Gluckman, né, que é o match e mismatch do Doherty, e aí traduziu dessa maneira, compatibilidade e incompatibilidade. Pode ser oposição e complementariedade, casamento, né? Então, introduz a ideia de uma plasticidade, né, relacionada ao desenvolvimento. Fenômeno no qual um genótipo, e aí nós podíamos talvez falar em fenótipo, genótipo poupador, talvez, né? Fenômeno no qual um genótipo origina uma variedade de estados fisiológicos diversos em resposta a diferentes condições ambientais durante o desenvolvimento. Ok. Interações entre ambiente e a expressão gênica. A seguinte. Portanto, a gente faz um linkzinho aqui, ambiente celular, expressão de genes, produção de proteína, relações do indivíduo com o ambiente, match, mismatch, aspectos comportamentais e morfológicos, expressão gênica. Ok? Para a seguinte, por favor. Essa parte eu vou... Então, agora essa primeira janela, ou 2, né? Essa foi uma entrevista que o Time fez com o Barker, e a foto foi fantástica. Não sei o que as moças que estão, as meninas que estão assistindo acham. Eu acho, assim, um espetáculo artístico também. Como eu já disse que eu gosto muito de a área humana, né? Eu guardei isso, mas para dizer que dentro do útero já está uma primeira janela do processo que nós estamos discutindo da criança ao pai do homem. E a outra parte, por favor, é a seguinte, não é?
agora estamos falando do Trump, mas aqui é antes do Trump, não é? E do Biden, é a Hillary Clinton, e ela foi informada pelos seus trabalhadores com ela, e ela saiu na frente com a história dos 1.000 dias, não é? Os 280, todo mundo fala 270, porque estão tirando mais cedo as crianças, né? Mas são 280 a gravidez dos humanos, né? São 10 meses lunares, 280 dias, e mais os 365 duas vezes, o que daria um pouquinho mais de 1.000. Mas aí tiraram os 10 lá, mas daria 1.010, ficava até bonitinho, 10 e 10, não é? Então, esses 1.000 dias, não é? Entrou para associar, então, o que eu mostrei, a primeira janela e a segunda, que o crescimento até o segundo ano vai ter novas janelas importantes de desenvolvimento. E isto vai alterar profundamente e ajudar a recuperar, por exemplo, crianças como está aqui embaixo, não é? Numa das crises africanas, que é uma foto de uma criança desnutrida aqui, para poder que ela tenha uma possibilidade melhor de futuro dentro do esquema criança será o pai do homem. Por favor, a seguinte. Então, os primeiros 1.000 dias, né, eu coloquei aqui o que ele estaria incluindo. Estudos, desculpa, eu ter feito isso um pouquinho assim, acho que todo mundo já sabe, estudos epidemiológicos em diferentes partes do mundo relacionam a influência de determinados fatores ambientais no início da vida com alterações na expressão da carga genética do indivíduo. Então, determinando aí um padrão de saúde, doença peculiar. Igualmente, os estudos clínicos e pré-clínicos apontam para a mesma direção, sugerindo uma forte associação entre agravos ambientais ocorridos na vida fetal ou nas fases iniciais da vida extrauterina e o surgimento de doenças crônicas ao longo da vida. Bingo, a criança é o pai do homem. Esses achados apontam para novas pontes de causalidade, inferindo a possibilidade de construção precoce de ajustes metabólicos determinantes de desfechos mórbidos ao longo da vida. Eu devo esse pedaço ao Marcelo Goldani, que está me assistindo aí. A seguinte, por favor. Então, alguns resultados da coorte de Ribeirão Preto, não é? E São Luís. Aqui eu queria fazer um pequeno, 1 minuto, não vou gastar mais que isso, que a coorte de Ribeirão Preto, 78, é a primeira que aconteceu nesse país, não é? Depois vieram as outras, agora nós temos até o RPS, que são nós, Pelotas e São Luís. Essa primeira coorte, 78, ela foi feita numa fase que ainda não tinha praticamente essa parte eletrônica que nós estamos falando. A gente teve que colher o material e só perfurava em cartão magnético. Perfurava, fazia furo no cartão, não é? Igual o tempo que jogava na loteria esportiva, tinha que furar lá o cartãozinho. E nesse período, não é? A gente fez 1 ano de coleta de todos os nascimentos, naquele tempo que Ribeirão Preto já nascia praticamente tudo no hospital, 98%, e o que eu quero dizer é que, depois de tudo isso pronto, no meio dessa coleta, eu fui fazer meu pós-doc na Inglaterra. E antes de ir para a Inglaterra, o Tanner esteve aqui e nós bolamos a coorte. Não é a coorte, não, o estudo perinatal. E aí que ele mostrou para nós que podia ser uma coorte. Então, esse estudo perinatal, não é? Ele estava sem condições de estar tendo sequência. Nós estávamos com dificuldade. Eu consegui analisar uma parte na Inglaterra, a primeira parte do estudo, que eu estava lá, e foi para lá me mandaram, o Willio, e esse estudo começou a gerar, mas tudo com cartão ainda. Quando acabou o cartão, nós estávamos no momento, era meados, quase o fim dos anos 80, e aparece um magrinho atrás de mim para fazer uma disciplina comigo de crescimento e a outra de pediatria social. Vocês já estão imaginando quem é, chama-se Antônio Augusto, não tinha o apelido ainda aqui, e um japonesinho que também fez medicina na marra e gostava de mexer com essas coisas. Os dois trabalhando de final de semana, um era residente, o outro estava fazendo mestrado, eles conseguiram recuperar os dados. E com isso, foi possível que a gente desse continuidade a essas questões. Então, eu já agradeci o Marcelo aqui, mas estou agradecendo aqui, de púlpito, o Antônio Augusto,
o Cajibara não está, e a professora Heloísa, que também estavam começando a trabalhar comigo. Então, com isto, eu volto agora à aula. Então, um dos trabalhos foi uma tese de doutorado, que eu ajudei a orientar, mas depois a Heloísa liderou a parte escrita, o aluno é o segundo nome, que estão aí, não é? E nós, então, fizemos esse trabalho que fez a seguinte análise. A pergunta, né, era, né, se a restrição de crescimento intrauterino, né, e o sobrepeso, né, na verdade, o excesso de peso da idade escolar, então, em torno de 8, 10 anos, aumenta o risco de elevar o índice de massa corporal nos adultos jovens. Quem que eram os adultos? Eram os meninos que, quando foram para o exército, a coorte foi atrás deles, liderado pela Heloísa e a Leres, lá do Rio Grande do Sul também, ok? Era de Santa Maria. Então, o que está aparecendo aqui? A análise vai ser rápida aqui para vocês, isso não é o mais importante, é só para o desfecho da criança ao pai do homem. Então, foi criado uma variável composta que nasceu sem restrição e aos 8 anos de idade não tinha excesso de peso, não é? Nasceu restrito e não tinha excesso de peso. Não restrito, terceiro grupo, e sobre excesso de peso. E restrito tem as duas qualidades negativas, né? Restrito e excesso de peso. Essa análise gerou uma mostra, não é? Foi ajustado por vários indicadores e testado as colinariedades, e foi usado vários confundidores, e aí sobe, por favor. Aqui está mostrando o que aconteceu, desculpa, agora falta, mostrando então que o grupo que é normal, né, que é o coeficiente seria 0, não é? E quem teve, vou pegar só o quarto item aqui, que tem os dois eventos desfavoráveis, apareceu com 6,9 kg por metro quadrado a mais aos 18 anos de idade. Então, mostrando a grande relação que a gente viu entre nascer restrito, estar com sobrepeso na idade escolar e o desfecho na idade de 18 anos, 6,9 quilos por metro quadrado a mais. A seguinte, por favor. Então, mais um caminho, por favor, o seguinte. E aqui um trabalho liderado pelo Marcelo. Opa, pulou? Pulou. Este. Publicado no Pediatric Research. E nós foi feita uma análise entre restrição de crescimento intraútero, né? Restrição de crescimento grave. Agora estão usando o grave no Brasil com a palavra severo também, não sei porquê, eu tenho visto aí, vai mudando as palavras, né? Agora fala narrativa, mudar umas coisas. Então, a restrição grave estava associada com o uso de carboidrato, né, na relação entre total de calorias e a porcentagem de consumo de carboidrato em mulheres jovens. Então, o que aconteceu? Esse estudo é da coorte com 23 anos, e aí, o que tem? A gente verificou aqui rapidinho, no quadrado azul, que a relação total de carboidratos, a porcentagem, né, e calorias, né, não teve diferença nos homens, e teve diferença na restrição grave contra os não restritos. O cinza é leve e moderado, ok? Aqui. E aí, em proteína, também os meninos não ficaram, na porcentagem, ficaram as meninas de novo, e do restrito grave. E quando olhou a razão carboidrato, proteína, mostrou que as meninas que nasceram restritas graves,
estavam comendo muito mais chocolate e outras coisas. Então, deu positivamente esse achado. Seguinte, por favor. A criança, então, é o pai do homem. No caso, era o pai da menina. E aqui, rapidamente, a gente dá um salto para aparecer uma pergunta interessante, que foi meio que feita com as coisas da vida da ciência, né? De repente, o Marcelo foi num congresso com a Helena e verificaram que estavam discutindo uma questão, estava com uma epidemia ao mesmo tempo, né? Nós estávamos vivendo a epidemia já lá nos países europeus e nos Estados Unidos, e aqui já estava começando nos anos 2000, a epidemia crescente de obesidade e a epidemia de cesárea. Essa associação epidemia, será que seria uma coincidência, um paradoxo elas estarem junto? Ou teria alguma coisa a ver entre elas, né? Nascer de cesárea e a obesidade. E no Congresso estavam discutindo que nascer de cesárea modificava o microbioma das pessoas, das crianças, porque não passava a boca pela vagina e pegava outros tipos de bactérias. E aí o Marcelo reuniu com a gente, discutiu, que tinha visto isso, ele e a Helena, e eles nós fizemos uma análise, eles que comandaram. Por favor, é o seguinte, eu não estou querendo contar a vantagem, que foi a primeira coorte, e agora eu vou ter que falar que foi o primeiro trabalho, mas teve um chinês também que publicaram no mesmo mês, ou um mês diferente de nós, essa mesma questão que nós vamos levantar aqui, não é? Uma pergunta, né? Cesariana está associado com o aumento do risco de obesidade em adultos jovens, numa coorte brasileira. E aí, foi publicado no American Journal Clinical Nutrition, em 2011, em fevereiro, março, por aí, se Marcelo lembrar, depois ele fala. E aqui, rapidinho, o que era? Nós estávamos, já falei, nós estávamos numa epidemia de obesidade e um grande aumento, também, enfim, era uma epidemia de cesárea, né? E a coorte 78, lá em 78, 31% das mulheres já tinham nascido de cesariana, já tinham dado à luz por cesariana. Então, as crianças, já 1/3 tinham nascido de cesariana. Na coorte 94, que não está aqui ainda, já tinha passado de 50%. E na coorte de 2010, que é o Brisa, ela já estava em 58% aqui. Então, era a maior epidemia. Então, o que aconteceu? Então, rodou-se esse modelo, depois, se tiver alguma explicação mais detalhada, é bom, até o Marcelo está aí, o Antônio. Então, o que aconteceu? E ficou a razão de prevalência, a prevalência ficou que nascer de cesárea, não ajustado aqui, estava 1,46 com esse intervalo, e ajustado aumentava 1,58 pelos confundidores, e ficava fortemente associado com o intervalo de 1,23 a 2,02. Pronto, bingo. Estava feita uma possível ponte de causalidade, ou mesmo, pelo menos, uma associação entre, que a gente pode mais falar, entre nascer de cesárea e ter chance de ficar mais gordo de quem nasceu de parto normal. A seguinte, por favor. Nisso aparece, então, uma outra ideia. Então, por que não estudar a coorte de 94 com a coorte de São Luís, as duas coortes dos anos 90? Juntamos as duas coortes e fizemos um estudo que foi publicado no Nutrition Journal, que era cesárea, né, o aumento do índice de massa corporal em crianças escolares. Duas coortes, sendo que uma distintamente da outra socioeconômica, uma em São Luís, a outra em Ribeirão Preto. Então, o que aconteceu? Vamos lá. A seguinte. Então, na análise, o que se mostrou? Uma primeira análise, que o odds foi ajustado para a obesidade de acordo com o tipo de parto, né? Nas duas, então, Ribeirão Preto, o odds ficou a cesariana, 1,72, positivo, e em São Luís deu 1,66, mas não foi diferente do parto vaginal.
E a gente não desistiu e rodou uma contínua, por favor. Seguinte. E aí, quando rodou contínua, o que aconteceu? E aí, eu já explico antes de ler isso aí, essa pergunta veio e não foi assim só porque foi sem querer. A gente estava imaginando que a transição epidemiológica no sentido da obesidade em Ribeirão já estava fortemente acontecendo, enquanto São Luís ainda convivia com o período da desnutrição nas crianças. Estava ainda saindo desse período de nutrição, não tinha entrado na transição epidemiológica da obesidade já nas crianças. Portanto, nós rodamos imaginando que podia mostrar alguma coisa assim, e que foi, né, bateu. Quer dizer, quando fez essa análise, né, por regressão linear múltipla, o que aconteceu? O Z-score mostrou, então, que cesariana, em Ribeirão Preto, já havia ficado no outro, obesidade, foi positivo, 0,31, 0,11 a 0,51, acima do diferente de vaginal. E em São Luís, pronto, também foi. Menos forte, mas foi. Que deu para perceber que era isso, a transição que começava a se acontecer em São Luís. Ok? A seguinte, por favor. E aí nós mandamos um trabalho para o Scientific Reports, da coorte de 78 aos 23 anos, não é? Por favor, passa a seguinte. Quem liderou foi o Alexandre, e aí foi a contribuição da incorporação de gordura e de crescimento linear do nascimento à vida adulta, não é? Na pressão arterial sistólica e diastólica aos 23 anos e 25 de vida. Né? Usamos a coorte 78, aonde tinha 3 momentos, né? Ao nascer, na escola e aos 22 anos, 23, ok? E aí, está vendo que está tudo vermelho, ficou quase tudo, de certa maneira, na sistólica e na diastólica, só não ficou o comprimento ao nascer das variáveis que nós decidimos. Vamos lá, que eu vou ler mais depressa. Então, o que acontece? Não é mais depressa, explicando já escrito. Qual a conclusão daquilo que nós acabamos de ver, tudo vermelho, com só 2 coisas pretas? Então, menor IMC ao nascimento e maior ganho de altura entre nascimento e idade escolar e maior ganho em IMC durante a segunda década de vida foram associados com hipertensão arterial na vida adulta. Então, a diferença aí. Lembra que ser gordinho lá, que nós fizemos antes, as 2 cidades, né, o trabalho dos meninos no Exército, quando a Corte 78, né, também. E vimos que quem estava gordinho, nasceu restrito e estava gordinho, ficava muito mais gordo lá com 18 anos. Aqui aos 22 anos, agora homem e mulher, nós estamos mostrando outra coisa. Nós estamos mostrando que estava associado à hipertensão arterial. Mais uma novidade aí. E tem que discutir essa plausibilidade. Então, o IMC e a altura também foram preditores de pressão arterial sistólica e diastólica. Esses achados confirmam que prevenção de hipertensão necessita de uma abordagem ao longo da vida. Criança, o pai do homem. Vamos lá, então. A seguinte. E aí, nós chegamos na última publicação nessa área, com a cesárea, a última que nós publicamos em 2019, e que no American Journal of Epidemiology, então o Alexandre e o Antônio Augusto lideraram esse trabalho, então foi a cesárea e hipertensão na adultice. Então vamos lá, por favor. Então o que acontece? Não pulou um, não? Não? Por favor, aí, vê se volta um antes. Ah, não, então pode ser, é isso mesmo. Pronto. Então, para esse estudo, pode só seguir, o próximo. Então, o que aconteceu? A pergunta era cesárea, hipertensão, volta naquele desenho bonitinho aí. Primeiro foi, então, testado um gráfico, né, um DAG, para ver as possíveis variáveis que deveriam poder ser analisadas, entre tipo de parto e hipertensão. E aí também se verificou o que era mediador, o que era confundidor, né? Então, com isto, nós fizemos a análise. Por favor, é a seguinte. Eu não vou ficar explicando isso agora, senão não dá tempo de acabar a aula também. Então, as razões de chance bruta e ajustada para hipertensão, segundo o tipo de parto,
nessa coorte, né? O que aconteceu? O risco para hipertensão não ajustada e ponderada foi 1,51, com esse intervalo. A ajustada e ponderada, e aí tem que ver que também houve correção dos mísseis e tal, depois, se vocês quiserem ter acesso, estou passando para você do trabalho, o efeito total também ficou. Mas quando ajustou também para os mediadores, e um deles foi o IMC, o que aconteceu? E ponderada, ela não ficou assim. Deu um valor, mas não ficou, ok? Então, final seguinte, dessa maneira, vamos lá. Então, nós fizemos uma análise, então, de mediação do índice de massa corporal no adulto, na associação entre parto e hipertensão, portanto, o que a gente viu? O efeito direto ficou no limite, e o efeito indireto, quer dizer, sem a mediação, e depois, com a mediação, o efeito total, dando, então, que tem uma relação plausível entre hipertensão e parto cesárea. Vamos lá, por favor, que eu vou ler essa conclusão aqui, e estamos acabando. Então, nossos achados sugerem que a cesárea está associada à hipertensão de adultos jovens e que essa associação é, pelo menos, parcialmente mediada por IMC. É obesidade, então. Isso tem implicações para os países que lutam com o fardo das doenças não transmissíveis, onde as taxas de cesárea são elevadas. Seguinte, por favor. Então, voltando à minha área humanística, não apenas o Wordsworth foi metaforicamente visionário em relação a esse tema, a criança é o pai do homem, como também foi Milton, no Paraíso Perdido, que disse, a criança mostra o homem como as manhãs mostram o dia. A seguinte. Então, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigado. Eu prometi que eu ia cumprir o horário e cumpri, hein? Muito bem. O senhor podia falar o dia inteiro, se quisesse, que a gente deixava. Então, gente, agora nós estamos abertos para as perguntas, comentários. Professor, aqui no chat a gente está recebendo mensagens assim, que a sua história é muito marcante, as pessoas estão encantadas com a sua palestra, dizendo que a palestra é maravilhosa. E quem está inscrito para a pergunta, e o Ricardo Gurgel falou, queremos mais. Quem se inscreveu para a pergunta agora foi o Egberto. Tá, um pouquinho antes do Egberto, é possível, eu cometi um equívoco intencional. Quando eu falei sobre as pessoas que tiveram contribuição importante no início da primeira coorte, eu não falei do Luiz Eduardo Arantes, aí o Dado, né? Ele foi fundamental porque ele fez um trabalho fantástico de buscar para as mães que tinham perdido na casa, naquela época tinha que ir ao cartório, tinha que fazer para procurar as mortes, porque quando nós entrevistamos, não tinha comitê de ética naquela época, e o professor de ética, de deontologia, da medicina, nós reunimos com ele, e ele falava muito a palavra dirimentemente, acho que essa palavra nem existe mais, né, Dado? Então, ele nos disse que nós não poderíamos entrevistar mães que o parto teve natimorto, foram 150 e poucos natimortos,
que a criança morreu no primeiro dia, que a mãe estava mal, porque nós entrevistamos entre 24 e 48 horas, porque tinha que medir o perímetro craniano, que naquele tempo, até agora não media também, né? Passou a medir. Com isto, perdemos um conjunto, e vimos que isso ia perder um pouco a força, porque estava perdendo uns mísseis irrecuperáveis importantes. E, nesse momento, aparece a figura dessa pessoa, o Dado, ele também tem apelido igual a gente, eu era Totó, e faz um passeio fantástico por Ribeirão Preto e recupera, vai até outras cidades próximas e recupera uma parte importante para a análise desses dados que já fizeram 40 anos de vida em 2019. Pode falar agora, desculpa, a pergunta. Professor Barbieri, parabéns aí pela palestra, todos ficamos muito empolgados com tudo que foi apresentado, todo esse histórico. Eu só queria agradecer uma coisa do grupo de vocês todos, né, inclusive do professor Goldani, dessa integração, dessa coorte, né, Maranhão, Ribeirão Preto, Rio Grande do Sul. Nós lá na parte experimental começamos a trabalhar com o cigarro graças ao estudo de vocês, mostrando a associação entre obesidade e fumo durante o período de gestação, né? A Patrícia Lisboa está aí também assistindo. E aí eu queria que o senhor comentasse, porque está havendo agora uma tentativa aí da indústria tabagista, né, de desmerecer. O INCA está reagindo forte contra isso, eu acho que a Brasco também, mas é muito importante que a gente mostre os malefícios do cigarro e da nicotina, né? E aí eu falo nicotina por causa do cigarro eletrônico, né? Que não me parece que seja uma alternativa viável. Então, eu gostaria que o senhor, como sanitarista, né, e também todo o Luiz Eduardo, Goldani, o Antônio, que estão aí também, o Gel, que comentasse em relação a os efeitos do cigarro durante gestação e lactação sobre o desenvolvimento de doenças na idade adulta, confirmados pelos estudos epidemiológicos. Tá bom. Obrigado, Alberto. Nós vamos tentar, e aí já também deixo a palavra para as pessoas que você já citou, que podem comentar, inclusive o Ricardo, o Gugel, mas eu posso dizer primeiro que o Drauzio Varela está nesse ponto, em vários pontos, mas nesse absolutamente certo. E ele foi um fumante durante quase 40 anos. Né? E ele é delirantemente defensor desse problema que não deve fumar. A gente... Uma questãozinha só meio piada, até, mas não foi piada. No Congresso de Pediatria de 77, no Rio de Janeiro, nós estávamos começando a levantar material para fazer o estudo, o Barros da Unicamp, o Antônio Barros, de Azevedo, Barros, e eu, com o material do HC, que era só de indigentes, né? Que naquele tempo não tinha SUS, não tinha nada. E esse material, nós identificamos teve uma relação, uma associação singela, a gente não tinha muito aprofundamento ainda em modelos, de a mulher fumante e o peso do neném ao nascer. Nós não perguntamos a mulher fumante e a prematuridade também, mas o peso, e a gente encontrou uma associação forte. E eu apresentei no congresso lá. E naquele tempo tinha um programa na televisão, na Globo, o programa dos macacos, coisa assim, né? Dos homens macacos, era um negócio assim, do filme dos macacos lá, que viravam homens, né? Planeta dos... Me lembrou a Marisa aqui. Planeta dos homens, era. E saiu até naquilo o negócio, a piada e tal, o Jô Soares e tal. Por quê? Porque um jornal, eu apresentei e teve um monte de jornalista querendo entrevistar, me fumando, fica eu lá, fui para uma sala especial, o pessoal da Sociedade de Pediatria não esperava, eu era um
um reles desconhecido da Sociedade de Pediatria, eu nunca participei dela direito. E aí, o que aconteceu? Ficou aquilo, e eu dei uma entrevista em um dos jornais, chamado O Dia, ou A Noite, é um jornal desses pequenos, né? E que cheio de sangue, né? Normalmente, publicou na primeira página assim: mães fumantes matam bebês. Não é? E eu fiquei desesperado, eu não falei nada disso, estava lá meu nome depois, né? E aí nós fomos olhar, e nada disso, estava dentro, eles puseram o resumo da minha apresentação que tinha lá, né, no Congresso, naquele livrinho que faz, e estava tudo direitinho o que era. Então, naquela época, a gente já identificou que aquele tempo fumava muito as mulheres na gravidez, não tinha nada contra, que tinha um grande apelo de associativo entre nascer mais leve e mãe ser fumante. Nós repetimos um trabalho, aí com a liderança, um menino fez doutorado comigo, mas o Antônio liderou lá em São Luís, que foi a mãe fumante e dor de cabeça nos meninos na escola. Certo? Eu não me lembro agora o trabalho, se o Antônio lembrar qual não sei se era qual trabalho, mas é um dos mais fortes da área de dor de cabeça. Então, a gente mostramos isso. E aí temos vários trabalhos, eu não estou lembrando algum específico agora, nossa, tem vários, por isso eu não quero falar, mas eu não tenho muita dúvida de que há uma associação forte e provavelmente uma relação, pelo menos de inferência causal, ou de causalidade, entre fumar na gravidez e afetar o percurso do nenê intraútero e até para frente. Eu não sei se os outros aí querem falar, Marcelo. Barbieri, você me permite contar uma história sua? Na época da minha graduação, os alunos podiam fumar na sala de aula. E alguns professores proibiam. E você não proibia, mas você fazia uma votação ao início da aula se a maioria permitia o cigarro ou não. Isso é uma vontade. Eu queria deixar registrado aqui. Era muito obrigado. Uma postura democrática, né, não autocrática, como de alguns professores, e a maioria preferia que não se fumasse. E a minoria respeitava. Isso é muito legal. É só um comentário. Obrigado. Você sempre votou nos que fumavam, né, Dado? Essa é a verdade, né? Sim. Fumava no passado. Então, vamos lá. Não sei se eu respondi, Egberto. Eu acho que é uma linha que tem que ser avançada. Nós vimos agora, o trabalho, eu não queria abrir ele, porque ele está em rota de ser publicado, está na avaliação do editor, do referi, num grupo, num suplemento que nós vamos publicar agora, São Luís com Ribeirão, e que viu que 2 genes, aí eu já entendo pouco, então eu posso falar, a Heloísa não está assistindo, acho, ela que está liderando lá. Está aí no grupo, 2 genes, FTO e PPARG, coisa assim, que estão referidos na literatura biológica, que obesogênicos e que estão provocando nascer com restrição. Então, o nenê nasce com restrito e a ação desse gene aí. Mas o que deu, que depois tivemos que reanalisar um pouco, porque o grupo de mães fumantes precisou ser olhado com mais carinho, porque quem fumava ainda tinha o gene, teve mais restrição ainda. Barbieri. Deixa eu consertar um pouquinho. A Manuela está falando, professor Egberto. A Manuela, que é a líder do grupo aí, do trabalho. Trabalho que eu desenvolvi no laboratório. Na verdade, não são 2 genes, tá? Na verdade, são SNPs. Tá bom? Dentro
Tá ótimo. Porque senão fica confuso. Só para abrir esse... É isso mesmo que o professor Barbieri falou, tá certinho. Deixa eu falar uma coisa que ela não gosta que conta. Eu fiquei orgulhoso de ver meus netos e agora eu estou super orgulhoso de ver minha filha aí, tá bom? Ela. É um prazer, né, pai? Vamos combinar, né? Ô, Barbieri. Para complementar vocês, Desculpa, pode prestar atenção no cigarro eletrônico, tá? Se isso crescer, ele tem que ser inserido nos estudos também, porque está sendo vendido como algo que não faz nenhum malefício, mas tudo indica que bom, tem nicotina, tá? E que o malefício, se não for o mesmo, é de outra monta, mas também existe. Então, é importantíssimo que a gente, quando tiver um número razoável, que vocês, epidemiologistas, estudem, que nós, da área básica, também estudemos esse efeito da nicotina sem os outros componentes do cigarro. Tá bom. Roberto, posso só falar uma coisa? Oi? Pode, Pode. claro. Sim, claro. É o seguinte, eu convoquei uma vez o Antônio Augusto para a gente escrever um artigo mostrando os benefícios do cigarro na gestação. Aí todo mundo, ninguém vai publicar, provavelmente ninguém vai publicar mesmo, né? Porque ninguém imagina que possa ter benefícios do cigarro na gestação, mas infelizmente tem, né? No nosso estudo que nós fizemos aqui em Porto Alegre, temos um grupo só de fumantes, né? As mães são muito menos estressadas, tu faz todo o protocolo de estudos nessas mulheres e elas têm um nível de estresse lá embaixo. E isso é muito significativo também, né? Então, uma das maneiras de trabalhar esse tipo de problema é tentar utilizar medidas para diminuir estresse durante a gestação, diminuir violência doméstica, diminuir uma série de fatores que levam essas mulheres, né, a um estado de tensão e estresse muito grande e, evidentemente, vão buscar minimizar todo esse esforço. E uma outra coisa importante que a gente viu aqui é que quando nós pegamos as crianças nascidas de mães fumantes, mas que elas não tinham restrição de crescimento uterino, isso é, a gente fez um grupo de mães fumantes sem restrição de crescimento, e todas as crianças eram adequadas, elas cresceram também de maneira inadequada. Elas não fizeram uma linha de crescimento normal quando comparado com crianças que nasceram com o mesmo peso, com a mesma média de peso, mas as mães não eram fumantes. Mostrando que o efeito no crescimento desses indivíduos, mesmo daqueles que não nasceram com pequena superioridade estacional, estavam comprometidos. Então, isso é uma coisa legal também da gente trabalhando. Depois a gente viu também a mudança de preferência alimentar, que a Patrícia também trabalhou com a gente aqui um tempo, né? Houve também mudança, uma tese que ela orientou, né? Então, o cigarro ele é ainda um mistério muito grande, tem muita coisa para a gente estudar, efeitos epigenéticos que ele provoca no feto durante a gestação, modificação dos SNPs, na expressão desses genes. Então, é um campo muito bacana de estar... E trabalhar com essa dubiedade, né? Porque se as pessoas fumam, né, algum tipo de benefício elas trazem em relação a isso. Ô, Barbieri, eu posso pedir um esclarecimento? Num dos slides, você falou em fenótipo poupador intrauterino, e no outro você falou no seguinte em genótipo poupador. Sim. Eu queria que você esclarecesse para mim essa diferença em relação ao genótipo, porque tem 400 genes hipotalâmicos envolvidos, né, na obesidade. Sim. E no fenótipo talvez nem tanto. Então, qual que é essa diferença que eu, por gentileza, eu não entendi? Tá bom. Primeiro, eu vou pedir para o Marcelo para ele falar, depois eu falo disso aí. Porque por isso que eu não mexi com o genótipo, só citei. Falei do fenótipo que eu entendo bem. Vamos lá, Marcelo. Não, é interessante, né? Porque esse artigo que a gente publicou em 2007, ele trouxe digamos, para a literatura brasileira, a introdução desse tema do rádio foi um estudo pioneiro que nós levamos, né? E nós tivemos um cuidado muito grande também de colocar os verbetes numa maneira mais adequada. Desenvolvimentista, a gente brigou bastante para ver qual era a palavra que corria, teria essa melhor tradução, né, em relação ao do rádio. E também o poupador, não me lembro como é que é em inglês
a tradução, mas a gente tinha, não me lembro agora, mas nós tínhamos usado um outro termo, mas aí o Danilo Blanc, que era o editor da revista na época, ele falou assim, não, Marcelo, está errado esse termo, aí não é isso, é fenótipo poupador, né? Que esse é o termo que daria melhor em relação à tradução portuguesa. Então, a gente modificou e tentou acertar essa tradução e trazer o DORAD da maneira mais compreensível para a comunidade brasileira. Em relação ao fenótipo poupador e genótipo poupador, é uma coisa ligada à outra, né, Dado? Acredita-se que mudanças na expressão genômica dos genes levem, né, e essa expressão pode ser chamada de poupador também, é uma coisa discutível, leva a um fenótipo poupador, isso é, uma alteração, um tratado metabólico, né, que propõe, né, a este indivíduo uma sanha de poupar qualquer tipo de energia que ele consiga buscar, porque ele foi, digamos assim, desenvolvido dentro de um ambiente de escassez. E quando ele vai para um ambiente de pletora, ele leva consigo, né, invariavelmente, ou invariavelmente, na verdade, não, né, mas leva, na maioria das vezes, esse processo de poupar. Né, Agora, tem uma coisa legal que eu acho legal discutir também nesse aspecto, é o seguinte, né, é a questão dos 1000 dias e das janelas. Né. A gente tem publicado, eu, Antônio Augusto, publicamos, o Barbieri publicou junto com a gente, nós publicamos junto com o Barbieri, aliás, o inverso, nós publicamos junto com o Barbieri, ele que é nosso mentor e que nos aguenta durante tanto tempo junto. Né? É uma paciência, né, enorme, né, com todo mundo que está aqui. E eu agradeço, né, a minha carreira toda a ele. Né? Então, eu fico muito contente de estar aqui junto com ele, junto com meus colegas queridos, Antônio Augusto, Ricardo, Dato, tal. Enfim, então, essa questão da janela, ela é muito discutível, porque nós vimos que indivíduos, mesmo durante a adultícia, eles mudaram o padrão metabólico deles, né, quando submetido a uma mudança ambiental e social intensa. Não fomos só vários trabalhos, né, ensaios clínicos, ensaios ecológicos mostraram isso nos Estados Unidos, e nós mostramos aqui também nas cortes, né, que essa história de janela, né, evidentemente que há momentos de alta mobilidade metabólica e de flexibilidade, né, metabólica, mas isso não quer dizer que uma pessoa, durante a sua vida, perca, em algum momento, essa possibilidade de estar mudando o padrão, ou melhorando o seu padrão metabólico. Eu queria dizer sobre isso, foi muito bom o Marcelo falar isso, eu percebi. Aqui, janela, quando você usa para, pedagogicamente, para desenvolvimento cognitivo, entre outras coisas, né, sensibilidade e tal, ela tem clareza que se você tiver um menino, a criança recebendo maus tratos ou coisa assim, essas coisas todas durante a vida, ela interfere e mais ou menos dependendo dessa faixa que Vygotsky, que Piaget colocavam como, não usava o termo janela, mas equivalia com aquele período aonde é mais grave, não é? Agora estão usando falar severo, onde é mais grave a ação para marcar e deixar uma sequela de difícil recuperação. Vamos dizer assim. É uma discussão que o Tanner fazia muito, essa questão de se conseguia fazer o catch-up, depois de ter esse sofrimento, né, de parar de crescer ou parar de desenvolver, depois fazer o catch-up. Se voltava ao ponto que realmente deveria ser se ele não tivesse tido esse efeito, dependendo do momento. Por isso que ficou esse nome janela, mas o Marcelo tem razão. Usar de uma maneira genérica não é o melhor, principalmente na área de biologia, assim. Tá bom. Só um minutinho, eu gostaria de colocar, eu achei bem importante vocês falarem sobre isso, é uma discussão que a gente sempre tem no DORAD, sobre o que é trabalhos em DORAD, né? Então, muitas vezes a gente tem alguém trabalhando com a idade adulta, com um certo fator que está alterando e que vai alterar a saúde dessa pessoa na velhice, por exemplo, ou um pouco depois, né, de ser exposto a isso. E como a gente tem que desenvolvimento desde a concepção até a morte, desenvolvimento, nós podemos considerar
que tudo que for feito, né, qualquer insulto, né, não é a palavra correta, insulto também, mas qualquer interferência que você tenha, que possa mudar a sua epigenética, você vai ter uma programação, e aí é DORAD também, né? Sim. O que vocês acham? Concordam com isso? Na antropologia, tem os trabalhos com os índios Pima, dos Estados Unidos também, né? Não sei se vocês conhecem, que também, né? Altíssima incidência de doenças cardiometabólicas, diabetes, nos Pima, quando eles começaram a incorporar a dieta americana com a invasão do leste para o oeste, né? Então, é bem assim também. Patrícia, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Por exemplo, assim, eu penso mais que hoje o DORAD, ele encontra alguns dilemas na sua... A disciplina encontra alguns dilemas, né? Porque ela se expande e ela tem uma perspectiva histórica muito grande também, e também tem uma relação com o futuro. Ela não mais está ligada apenas à infância, nem ao ciclo vital daqueles indivíduos, mas ela está ligada às gerações, né? As gerações que passaram e as gerações que vão vir. Então, a gente sabe que esse impacto que a gente está vivendo hoje, e esse padrão de saúde e doenças que nós temos, ele foi cunhado, digamos assim, por uma experiência ontogenética muito significativa e importante para nós, né? E, provavelmente, esses impactos que nós temos hoje, eles também seguirão em relação às próximas gerações. Então, hoje, o DORAD, ele se expande para as duas direções, para o passado, para nós entendermos como é que nós estamos adoecendo e sobrevivendo por mais tempo hoje, né? E também se projeta para o futuro, né? E nos oferece um desafio medonho, como nós vamos descobrir ou trabalhar com o futuro, no presente. Eu tenho algumas hipóteses em relação a isso, o Marco e o Antônio Augusto participam das reuniões que a gente faz aqui em Porto Alegre, e é um desafio, né, do DORAD. O DORAD agora também tem um compromisso, né, com as próximas gerações, as gerações que não vieram ainda. Isso vai ser muito legal para a gente enfrentar futuramente. Posso falar um pouquinho? Marcelo, era justamente isso que eu ia falar. Realmente, muito bom estar aqui, não tem dúvida. Somente ficando em casa para a gente poder encontrar todo mundo ao mesmo tempo. Muito bom. Só fica o paradoxo do Covid. Era justamente, né, sobre isso que eu tentei, Barbieri sabe disso, eu tentei estabelecer fazer uma coorte aqui, chegamos a fazer uma tentativa de busca de um grupo de crianças que nasceram, que a gente seguiu por 5 anos, tal, mas foi muito difícil, eu não tive como continuar. Mas uma coisa que talvez que vocês já estão vendo, os filhos dessas pessoas, se a segunda geração está acontecendo e está reproduzindo as mesmas coisas que eles tiveram e que eles são hoje obesos ou não, têm síndrome metabólica ou não, se os filhos já estão nascendo como eles, como a gente sabe que isso pode acontecer, né? Não sei se já estão... Eu não estou mais trabalhando com isso. Nós parece... Não sei, Antônio não falou nada ainda, mas eu acho que o pessoal de Pelotas, Antônio, está já com algum estudo assim, não é? Nós já chegamos a fazer um estudo, né, que foi o Alexandre que comandou, sim, sobre que as mães adolescentes também têm filhos, também têm filhas que têm gravidez na adolescência, né? Então, até chamamos de déjà vu. Então, foi o único trabalho geracional que nós fizemos. Agora, Pelotas, realmente, eles já desenvolveram vários trabalhos já envolvendo a segunda geração. É uma dificuldade, né, Antônio Augusto, para enfrentar esse desafio. E aí, na semana retrasada, nós mostramos o projeto que está levando em Porto Alegre, em Veranópolis, que é o projeto de 4 gerações. Estamos estudando as famílias com 4 gerações e como se movimentam, né, uma série de chips, enfim, né, e tamanho telomérico, enfim, toda uma genômica em cima dessas famílias. Nós pegamos em torno de 60 famílias longevas, né, que tem que ter pelo menos um bisavô e um bisneto, e a gente está estudando como transita, né,
todos esses fatores dentro dessas gerações. Porque, provavelmente, o grande problema do pessoal que trabalha com coach, né, é que a coach segue e as pessoas morrem, né? Então, e essas perguntas a gente vai morrer sem responder. E como eu sou muito curioso, eu digo, não, eu vou ver se eu faço um atalho aqui e propõe esse tipo de estudo antes. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa em relação a essas perguntas todas. Sim. Muito bom. Gente, o professor Barbieri, está a Mariana Matos Gonzalez disse aqui no chat que a sua palestra foi luminosa, e ela pergunta para o senhor o que o professor acha que ocorre para discutirmos e pesquisarmos pouco no Brasil sobre a relação do alcoolismo e gestação. Beleza. Beleza. Então, nós temos... Aí eu acho que o pessoal mais novo, que está liderando mais agora do grupo, está com mais aproximação, e aqui a cara que está aparecendo primeiro é o Antônio, esse trabalho com algumas coisas ligadas ao álcool, nós estamos fazendo algumas coisas. E aí eu queria que o Antônio me ajudasse, ver se ele lembra de algumas coisas de São Luís e daqui que já estão sendo avançadas nisso aí. Na Corte Brisa, nós levantamos consumo de álcool. A gente já fez algumas associações iniciais, pegando consumo acima de 30 gramas, né? E não encontramos nenhuma associação com nenhum fator perinatal. Então, parece que o álcool vai associar mesmo com o consumo, quando o consumo ele é muito elevado, né? E aí só uma parte muito pequena, né, das mulheres, que não dá para ter número suficiente para a gente detectar efeito, né? Mas já fizemos essa exploração, aí, como sempre, né, não deu nada, a gente não publica, né? Então, esse é o problema, né? E a dificuldade de publicar as coisas quando elas dão negativas. E agora o álcool é um problema no Brasil, né? Porque há um incentivo ao uso, né? É impressionante, a propaganda é livre, então realmente é um tema que eu acho que a gente tem realmente que tentar se dedicar mais, mas o estudo inicial que a gente fez na exploração, a gente não encontrou. Antônio, eu posso comentar isso? Na verdade, a prevalência, talvez, de alcoolismo das mulheres seja bem mais baixa do que em homens, né? Mas, assim, nos nossos estudos, e a gente tem que desenvolver isso, tem que começar a estudar isso, o efeito paterno sobre as doenças que têm origem no desenvolvimento, né? Então, isso tem poucos estudos, a maior parte dos estudos são feitos durante gestação, lactação, ou seja, o efeito materno. Mas imagina o seguinte, a prevalência de alcoolismo em homens no Brasil é altíssima. E a gente talvez não esteja avaliando isso porque é difícil realmente de quantificar isso, porque as pessoas têm vergonha, né? Se você tem um estudo que depende de que as pessoas informem que são alcoólatras, isso esbarra já numa certa dificuldade, né? Então, eu queria... Vocês, como epidemiologistas, como é que vocês conseguem contornar esse problema? Quer dizer, ter um estudo em que vocês tenham a real prevalência de alcoolismo na população. É difícil, porque, assim, prevalência de alcoolismo a gente não consegue estimar, né? A gente, na realidade, tem usado a escala do Audit, né, que é uma escala que mede consumo de álcool e drogas, e aí você tem... É uma escala, né? E aí você classifica, né? Com a probabilidade da pessoa, na verdade, ela mede o risco para um consumo de álcool incontrolado, vamos dizer assim, que seria uma proxy, né? Do que seria um abuso, né? Então, é o máximo que a gente consegue chegar, né? Então, é uma escala validada que a gente tem utilizado. Agora, realmente, você lembrou, a gente poderia, né, estudar mais esse consumo de álcool por parte dos companheiros dessas mães, né? Mas, com certeza, isso vai estar ligado à violência, né? E a violência, a gente tem estudado bastante violência, né? Até a Marizélia, que é uma das pesquisadoras do grupo, tem estudado com isso, temos achado muitas associações com violência. E o álcool, a gente sabe que está por trás da violência. Então, é uma boa lembrança a gente lembrar não de estudar só o efeito do álcool no útero, né? Mas o efeito do álcool ali no ambiente social que cerca o indivíduo aí, e a mulher, né?
esse período de geração, criação de filhos. Eu queria tocar no Egberto falou, o Antônio estava respondendo aqui, é uma coisinha rápida, Egberto, e por favor, Graziela, você que está controlando, acho aí, realmente, como o Antônio colocou, estudo de coorte, você tem que perguntar para a pessoa, tem que entrevistar, e ele tem que ter aproximação, ele aceitar estar lá participando. A gente, no começo, fazia só o nascimento, depois ia atrás, na escola, não sei, agora eles vêm para fazer outros exames, é mais complicado ainda, porque ele tem que decidir a vir como voluntário para fazer o exame, um monte de exame, não sei o que lá, e o grupo vai aumentando, então mais gente quer fazer mais coisa, bota o acelerômetro, bota aquele outro aparelho, bota o espirômetro, bota não sei o que lá, né? E o cara vem e fica 5 horas aqui em cima de aparelho. Então, mas o problema de perguntar para a mulher, vem de políticas públicas nossas, de coisa. Se ela fuma e bebe hoje, principalmente álcool, na gravidez, a senhora bebeu na sua gravidez, né? Eu acho que é um problema muito complexo, porque ela também sofre uma pressão, tipo feminicídio quase, né? De que ela não pode falar que ela tomou álcool. Está dizendo que álcool na gravidez é 0. Não pode tomar nada. E ela gosta de chocolate que tem uma frutinha lá dentro com álcool, que é o licor lá. E ela não pode falar porque ela comeu o licor. Então, tem esse problema de dificuldade de conseguir material, como o Antônio colocou bem, que tenha um respaldo científico para a gente poder garantir que está falando alguma coisa com plausibilidade. E tem um agravante, né, Barbieri? Quando ela souber que o coordenador da pesquisa, aí em Ribeirão, disse no jornal, há muitos anos atrás, que as comadres matam os bebês, aí é que ela não vai dizer mesmo. Tá bom. Agora, a próxima que está escrita é a professora Cristiane Matê, do Rio Grande do Sul. Está aí, Cris? Estou aqui. Oi, primeiro, professor Barbieri, muito, muito obrigada por essa palestra tão encantadora, que a gente não pode nem falar de palestra, né? O senhor foi contando a sua vida para a gente, né? E foi muito emocionante, assim, muito obrigada. E aí, ver todos os seus alunos aqui, né? Uma geração inteira que o senhor formou, e inclusive o Marcelo, que é aqui da URGS, né, aqui da minha universidade também, é muito emocionante ver como, né, o senhor foi expandindo os seus braços e levantou o Doha no Brasil também, junto, claro, né, com muitos pesquisadores, mas a gente tem certeza da sua importância, assim, fundamental em todo esse início do Doha no Brasil, então eu gostaria de te agradecer. E eu queria perguntar, muitas das perguntas que eu tinha, assim, já foram sendo discutidas aqui, mas, assim, pensando, né, nos seus trabalhos, vocês viram efeitos que são gênero-dependentes? Porque eu trabalho com modelo animal com roedores, e isso é muito forte nos modelos que a gente faz aqui no laboratório, né? Eu trabalho com exercício na gestação, com diferentes tipos de dietas também, e isso é muito evidente, assim. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, qual a sua visão sobre isso? Sim, a pergunta é muito boa, mas eu gosto de ser democrático, dividir um pouco, até porque eu não sei tudo também, não é? Mas, enfim, isso que você está acabando de falar é realmente central em algumas coisas nossas, e eu gostaria, de novo, meu joguinho de arrumar serviço para os outros, né? De colocar na roda, então, Marcelo, Antônio, Ricardo, enfim, pessoal que está mais mexendo com isso, e depois eu dou algum fechinho se precisar, mas eu acho que eles vão dar conta do que você falou. Vamos lá. O Cristiane diz que uma das maiores virtudes do professor Barbieri é conseguir botar as pessoas a trabalharem muito e sem perceber que elas estão trabalhando. Tá? É um dom, assim, encantador, né? Então, ver que está completamente atabalhoado de trabalho, né? E com vontade de trabalhar ainda, e digo assim, da onde saiu isso, né? E ele não é te incentivando, não é dado, é perfeito. Então, respondendo essa pergunta tua, assim, os trabalhos que nós mostramos, por exemplo, a esse que o Marco mostrou, que nós publicamos no Pediatric Research, por exemplo, que restrição de crescimento intrauterino modificava a quantidade de preferência alimentar,
Boa noite. Patrícia, era completamente diferente em relação ao homem e à mulher. Né? Quando a gente fez trabalhos mostrando também transição social e impacto metabólico, as mulheres respondiam absolutamente diferente e de maneira muito mais urgente e aguda em relação aos homens. Quer dizer, tudo sugere que a mulher tem um metabolismo muito mais plástico, né? E quando a gente fez com os animais também, aqui, a gente viu a mesma coisa, né? O metabolismo materno, provavelmente não, certamente, ele é altamente adaptável, muito mais adaptável que o masculino. E isso tem a ver com essa capacidade de tampão dela em relação à gestação, né? Mas isso é claro, né? Não tem dúvida. Não sei se o Antônio Augusto tem alguma coisa. Não tem que completar, não. Eu ia passar para você também. Que a gente está percebendo isso que o Marcelo acabou de falar, por isso que o Antônio está passando, que estamos verificando, também Pelotas, tudo, que está a questão do gênero, em várias das situações que nós estamos querendo enfrentar, ela está ficando marcada, e geralmente mostrando diferença na mulher. Muitíssimo obrigada. Professora, a gente tem mais uma pergunta aqui do professor Raul Magalhães. Raul Magalhães, perdão. O senhor quer abrir o microfone, professor Raul? Bom, eu vou fazer a pergunta dele, então. Ele pergunta assim, o que pode aportar os estudos de genética das populações às pesquisas do DOHAD no Brasil? As mães e os bebês tiveram estudos dos seus genomas e algumas correlações com etnias? Ixi, aí é grande. Vou falar um pouquinho. A gente começou a colher material biológico numa etapa mais avançada das coortes, lá no começo, né? Então, em 78, primeira coleta de material genético, para fazer DNA, foi colhido aos 22 anos, tá? E em São Luís, colheu com 18 anos, né, Antônio? Isso. Aí a coorte Brisa, que é de Ribeirão e São Luís, já colheram material genético ao nascer e depois colhemos de novo material no retorno no segundo ano de vida. Tá? Então, colhemos das mães e depois colhemos dos meninos no segundo ano de vida. E Pelotas, também posso informar que lá no começo, até as cortes dos anos 90, entrando nos anos 2000, é que começa essa história de colher material biológico. A gente trabalhava com epidemiologia clássica, né, trabalhar sem haver interferência dentro da vida biológica da pessoa. Tá certo? Não sei se o Antônio, o Ricardo ou o Marcelo querem colocar alguma coisinha, o Ricardo também mexe com isso? Na realidade, nós estamos com material coletado, a gente não tem estudo genético, muito pouco ainda, né? E em relação, por exemplo, a marcador de pertencimento de raça, né? Tem estudo já com a Corte de Pelotas, que eles participaram do EpiGen, né? Que é um estudo de epidemiologia genética brasileiro. E existem aí alguns desdobramentos agora da gente participar também do estudo de genética mais amplo, né, para ver a questão de diversidade. Mas, assim, resultado mesmo a gente não tem, né, nem em Ribeirão, nem em São Luís. Estamos com muito material coletado, agora estamos até com dinheiro para fazer essas investigações aí de genética, mas a pandemia meio que deu uma freada nisso, né, Barbeiro? É isso mesmo. Até ia ver se a Manuela ainda estava, quer dizer, ela não conseguiu mais ir ao laboratório para trabalhar, ficou com o material parado. Professores, é o seguinte, o professor Barbieri tem razão, Manuela está falando. O professor Barbieri tem razão. Antes de entrar a pandemia, a gente estava com uma ideia de trabalhar com etnia. Só que, infelizmente, não teve jeito. Mas tem, sim, uma pergunta inicial para trabalhar com etnia, sim. Pronto, Manuela, essa é a pergunta que eu ia fazer. Qual é a hipótese? Vocês têm algumas hipóteses? Bom, tanto tempo de estudo, né, como a corte ou várias,
já dá para, pelo menos daria, em nível de hipótese, já ter algumas, não é? Porque, por exemplo, essas mães, vocês devem ter colhido a coloração da pele, as características físicas, essa coisa toda. E eu particularmente acho que o DORAD avançaria muito, muito com estudos de genética de população para uma contribuição para muitas questões que nos afligem atualmente, né? Recentemente, a gente teve uma palestra aí com a professora Ana Lídia, e tem muitas questões ali que eu acho que estudos genéticos, não é? Eles podem dar uma luz. Há muitas questões que são respondidas de uma maneira não muito... mais ideológica do que biológica, né? Então, sim, eu acho claro. que os estudos que vocês fazem, que fizeram, né, que o Dr. Barbieri tem feito desde... Minha esposa estava dizendo aqui que talvez ela tenha sido uma das mães que foram mães não, recém-nascidas que foram vistas, porque ela tem a idade do início das pesquisas. Enfim, então, era isso que eu queria saber, se já tem algumas hipóteses sobre isso. Não, né? a gente só, professor Raul, a gente só tem, na verdade, algumas ideias para começar a trabalhar, mas como a coorte ela é muito misturada, na verdade, muito misturada, não chega a ser heterogênea por completo, mas é um pouco difícil trabalhar com estudo populacional nessas coortes, nossa, né? Mas tem algumas, a gente não fala hipótese, mas tem algumas perguntas, né, que acho que dá para trabalhar, sim, né, no âmbito genético, mas precisamos voltar a colocar no papel isso, professor, e ver o que a gente vai fazer e como vai fazer, porque precisa ser presencial mesmo, e vai demorar a chegar material, e quem que nós vamos conectar novamente, quem que vai... Então, não vou prometer para o senhor que é uma coisa que a hora que voltar vai sair, não tem como, mas não tem como eu te falar também quais são as perguntas, né, porque, de repente, voltando, a gente muda as perguntas, mas... tem um interesse muito grande em trabalhar com etnia, sim, professor Raul. Mas depois a gente pode conversar sobre isso, assim que voltar ao trabalho laboratorial. Agora, tudo bem? Vocês me escutaram? Escutamos, Manuela, escutamos bem, sim. Professor Raul? Obrigado aí. Então, tá bom. Então, agora nós encerramos as perguntas. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Eu queria pedir para que todos abrissem a câmera para a gente fazer uma foto desse momento histórico, para registrar esse momento, por favor. Cadê o Egberto? Pronto, estou aqui. Antônio Marcos, pode abrir a câmera, Antônio Marcos. Ai, Luísa! Olha que linda! Eu fiquei aqui quietinha, só escutando. Eu vi! Quando o doutor Barbieri fala, né, a gente fica quietinho. Não, mas ela é que é a grande chefe, eu faço tudo que ela... Eu não. Ela deu uma palestra linda para a gente. Ela que é a grande patrona agora. Tudo bom, Ricardo? Bom te ver, viu? Como você falou, só a gente estando em casa para se ver. Mas eu vou aí em dezembro, hein? Eu vou em Ribeirão em dezembro. É mesmo? Ô, beleza. Dá um alô, gente. Vamos ver se pelo menos de longe a gente se vê. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos bater a foto. Tá bom.
Oi. Bom, gente, eu gostaria, então, de agradecer imensamente ao professor Barbieri. Eu tentei muito, desculpe se o senhor ficou muito cansado, professor, que eu tentei muito porque a gente tinha que ter o senhor aqui, né? Não tinha como a gente ficar sem uma palestra do senhor, né? Pela sua importância, por todo o respeito que nós temos ao senhor, né? A Graziela se emocionou, eu também me emociono ao ouvir o senhor, né? Então, eu agradeço demais, professor. Eu sei que o senhor se esforçou para fazer essa palestra com a gente. Eu agradeço demais, professor. Muito obrigada. Eu acho que você está terminando, né? Eu só posso dizer que eu estou muito sensibilizado, emocionado. Foi muito bom, me remoçou um pouco, né? Estou me virando nos 30, até, né? Apesar de ter um pouco mais que 30, eu fiquei muito satisfeito, mas eu queria só dizer que o grande educador americano, o John Dewey, ele disse que educar significa enriquecer as coisas de significados. E eu completo dizendo que aprender, né, é o grande encontro dessas coisas.